Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum, dia 6 de fevereiro. Hoje a família franciscana celebra os mártires do Japão. São Pedro Batista era franciscano, São Paulo Mique, jesuíta, e também seus companheiros. Foram alguns frades franciscanos, 3 jesuítas e 15 irmãos da ordem franciscana secular, que foram martirizados em Nagasaki em 1597. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar sobre Jesus. O nome de Jesus e os fatos que ele realizava ficaram muito famosos e chegaram até os ouvidos do rei. Alguns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era o profeta Elias que tinha se manifestado. E outros ainda tentavam explicar que eram alguns dos antigos profetas. Herodes, porém, dizia: é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso, esses eventos que ele realiza com o poder de um ressuscitado. Realmente, Herodes tinha mandado matar João Batista por causa de sua esposa Herodíades, porque João Batista o acusava, juntamente com ela, de viverem uma vida imoral e ilegal, contrário à lei de Israel. João Batista era muito querido por Herodes, ele o respeitava, mas também ele ficava desconcertado diante das pregações de João Batista, mas ele protegia João Batista porque ele tinha João Batista como um profeta. Mas chegou a ocasião em que o rei Herodes realizou um grande banquete para os seus maiorais. A filha de Herodíades ia se apresentar e dançar para o rei. O rei ficou muito contente com a dança da filha de Herodíades. E como uma promessa pública, ele prometeu a ela dar o que ela quisesse, ainda que fosse a metade do seu reino. Ela foi até a sua mãe e perguntou: o que eu devo pedir ao rei? E a mãe lhe orientou: peça a cabeça de João Batista. Herodes protegia João Batista da fúria de Herodíades, mas naquele dia ele não pôde fazer, porque ele havia feito uma promessa pública. A filha retornou até o rei e disse: quero que me desse uma bandeja a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, desapontado com o pedido, mas ele não teve como recusar. Ele mandou um soldado até a prisão. O soldado foi e degolou João Batista, colocou a sua cabeça numa bandeja e entregou à filha de Herodíades. E a filha de Herodíades entregou a cabeça de João Batista à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo da sua morte, eles vieram e sepultaram o seu corpo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus nos é oferecida como um pão diário. Um pão que nos é oferecido pela liturgia. E um pão que deve alimentar a minha vida e deve alimentar a sua vida, orientar a minha vida e orientar a sua vida, porque caso contrário, nós ficaremos desnutridos e desorientados. A palavra de Deus existe para animar, para exortar e para corrigir. E a palavra de Deus será sempre este encontro, às vezes alegre e às vezes desconcertantes. Porque às vezes a palavra de Deus vai corrigir a mim e vai corrigir a você também. Às vezes ela vai nos animar, às vezes ela vai nos corrigir e vai nos orientar. Mas faça necessário então que nós creiamos na força da palavra e que busquemos também o Espírito da palavra, que nos alimenta e que nos orienta. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, nós encontraremos um grande elogio à pessoa de Davi. É toda a narrativa da saga de Davi, de como a mão poderosa de Deus agiu em sua vida, e como ele também, um jovem ainda inexperiente, fora capaz de derrotar o gigante Golias, porque a mão de Deus estava com ele. E se Davi é recordado,
Se Davi é lembrado pelas gerações, é por causa da sua fidelidade aos planos do Senhor, por causa da sua fidelidade aos mandamentos do Senhor. Ainda que ele carregasse em si, como todos os outros seres humanos, as contradições humanas, as incoerências humanas, mas o nome de Davi é elogiado como homem ilustre. Cantemos e louvemos os homens ilustres, as personalidades ilustres que foram capazes de serem fiéis ao Senhor. Agora então nós estamos também diante da saga de Herodes, a saga de um rei fraco, de um rei que se deixou levar agora pela luxúria e também pelo vinho, e que fora capaz de fazer uma promessa que não era possível retornar. Por isso é muito importante que eu e você aprendamos a pensar bem antes de prometer as coisas, a pensarmos bem antes de realizarmos as nossas promessas. Porque nós encontramos aqui agora o rei que fora seduzido pela luxúria e seduzido também pelo álcool, e ele é vítima da sua fraqueza humana. O rei aqui se torna uma vítima da sua fraqueza humana. Chegou até os seus ouvidos tudo o que estava acontecendo em Jerusalém e da fama de Jesus, mas ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele só ouvia falar das grandes obras que ele realizava. E assim então começam a surgir as novidades, as ideias sobre aquele homem que estava realizando aquelas obras. Para alguns era João Batista que ressuscitou dos mortos, para outros era Elias que tinha retornado, e para outros também era a ressurreição de algum profeta antigo. Existe uma divisão de ideias, uma divisão de percepções, porque a pergunta central aqui é: quem é Jesus? Para Herodes, é João Batista. E ele vai dizer, é João Batista porque ele realiza essas obras poderosas com o poder de um ressuscitado. Mas João Batista, ele reconhece, eu mandei matar. É interessante as contradições internas de Herodes. Ele gostava de ouvir as pregações de João Batista, ainda que ele ficasse desconcertado com as pregações. Ele protegia João Batista da fúria de Herodíades, porque ele tinha João Batista como um profeta, e ele o protegia. Ele o protegia até onde ele pôde. Aqui está uma divisão interior entre admiração, aqui está também uma admiração profunda, mas ao mesmo tempo também um espírito de desconcertamento, por causa das denúncias que João Batista fazia. João Batista denunciava uma vida imoral e ilegal de Herodes e Herodíades. Ele dizia, você não pode ter essa mulher aí como esposa. Não te é permitido ter esta mulher. E Herodíades odiava então João Batista. E ela buscava os meios de sossegar e também silenciar aquela voz. Mas era impossível porque Herodes o protegia, porque o tinha como um grande profeta. Mas chegou o grande dia da esperteza de Herodíades, o aniversário do rei. O rei movido pela luxúria, o rei pastoreado pelo álcool. Ele fora capaz agora então de deixar as suas fraquezas humanas, fragilidades humanas ou paixões desordenadas governarem o seu pensamento e as suas ações. E ele, agradando-se então da dança da filha de Herodíades e seduzido também pelo álcool, ele faz uma promessa: peça-me o que você quiser e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela vai perguntar justamente a quem? A mãe. Agora a esperta Herodíades encontrou o momento de silenciar a voz de João Batista. Peça a cabeça de João Batista. Meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente o rei não pôde recusar. Ele havia feito uma promessa pública. Por isso é que nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que falamos e fazemos quando estamos seduzidos ou pastoreados pelas paixões desordenadas da vida. O rei Herodes foi vítima da sua debilidade humana, da sua fraqueza humana, e ele teve então que mandar matar João Batista. Que esta palavra seja para mim e para você um ensinamento nesta manhã e uma advertência também para não nos deixarmos guiar por ira, nem também pelas paixões desordenadas,
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.